Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal e hoje, com certeza, vamos meditar aqui num texto que tem muito a nos ensinar. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, que diz assim: Chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhe: Que estáis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Então, você vê aqui que Jesus estava caminhando, né, porque ele precisava anunciar o amor de Deus, a palavra de Deus, só que naquela época não tinha as facilidades que tem hoje, né? Nós temos vários meios de transporte que nos faz prosseguir a nossa caminhada, e aqui ele não tinha, então tinha que ser a pé mesmo, né? Quando no mais algum animal que ajudava na caminhada, mas animal também se cansa. Então aqui temos uma dificuldade de passar de uma cidade ou de um município para o outro. Mas Jesus, como ele tinha um alvo, que era falar do amor de Deus, ele precisava caminhar. E aqui eles se encontravam caminhando. Isso já nos ensina que você não deve parar no caminho, você não deve desistir. Talvez você está cansado, talvez você está tão afadigado com os problemas da vida, mas não pare. Né? Nós temos mais meios do que Cristo tinha na sua época e ele não parou, você também não deve parar. E aqui, essa narrativa fala que Jesus estava andando, os discípulos provavelmente deviam estar mais à frente ou mais atrás, e eles estavam discutindo pelo caminho. E Jesus, sabendo disso, questiona eles: por que vocês estavam discutindo? Mas eles logo ficaram acanhados e envergonhados, porque o que eles estavam disputando pelo caminho é quem era o maior, quem tinha a maior proeminência, quem tinha mais destaque, quem ia ser maior e quem ia ser menor no reino dos céus. Isso me lembra até uma conversa que eu tive aí com um amado amigo, e tá aqui no canal também, deve se lembrar, né? Que a gente estava conversando, né? A gente estava falando de igrejas, e na cabeça dele, na visão dele, igrejas que têm muita liberdade, né? São igrejas que na visão dele não vão chegar muito longe, né? Então a gente conversando, ele falava assim: eu tenho certeza que quando chegar lá no céu, eu vou ficar no centro, né? Lá no centro do céu, né? Já essa igreja que ele chegou a comentar, ela vai ficar nas periferias, né? Então você vê que como a pessoa, realmente a gente tem esse negócio, né, de posicionar pessoas, né? Quem é a maior, quem é a menor, em que posição que eu vou estar. E isso aqui é um problema, irmão. Porque todos os problemas, eles causam nas comparações. Então, quando você, por exemplo, está indo com a tua vida aí, andando com a tua vida, e você se compara com outra pessoa, isso vai te causar três fins. Três. Primeiro fim é que você é melhor do que ela. Então você está bem. O segundo fim é que você está mediano. E o terceiro é que você está abaixo da pessoa. E toda vez que isso acontece, a gente cria em nós mesmos sentimentos bem depreciativos. Uns mais e outros menos. Aqui, por exemplo, se você for no G1, no dia de hoje é domingo, esqueci a data, né? Acho que não, hoje é 5 de setembro. 5 de setembro de 2021. Se você for no Google, se você for no G1, você vai ver uma história lá interessante, que é uma mulher que, lá em Anápolis, que ela tacou fogo num motorista. Por que ela fez isso? É porque ela tem mau hálito, e toda vez que ela chegava para pegar um ônibus, os motoristas colocavam a mão no rosto, tipo fazendo uma chacota. Ela se sentindo extremamente humilhada, ela comete esse ato. Eu não tenho como saber se tudo isso é verdade, se de fato ela não tem problema mental, não sei. Mas pensando nisso aqui, você vê que, claro que não há a menor justificativa para isso, né? Não tem o menor cabimento isso. Mas o ponto aqui é o quanto que ela se sentiu humilhada. O quanto que ela se sentiu humilhada para tomar esse tipo de atitude, para fazer esse tipo de coisa. Ela se sentiu tão humilhada que ela foi capaz de não pensar em nada, a não ser na sua própria humilhação, e agir dessa forma. Esse é o problema de você se comparar com as pessoas. Porque dependendo do que você se compara, se você se achar muito abaixo, você é capaz de fazer coisas que as pessoas duvidam. Então toda vez que eu me comparo, por que eu me comparo tanto, né? Porque sempre eu acredito que ao estar destacado, ao ser proeminente,
naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, eu vou ter mais oportunidade. Isso a gente faz isso na área sentimental, na área financeira, em todas as áreas a gente faz isso. Quais são as pessoas mais felizes da Terra? São as que não se comparam. A pessoa, quando ela não fica se comparando, ela vive a vida dela, sabe? Ela lida bem com pessoas que estão acima dela, financeiramente, com capacidades. Ninguém está acima de ninguém, todo mundo é a mesma coisa. Porém, nós nos destacamos em algumas áreas. Tem pessoas que... Tem até uma conversa que eu tive com um amigo que eu achei muito interessante, que ele falou um bocado de coisa, ele estava se colocando um pouco para baixo quando estava conversando comigo, né? Eu falei assim, meu amigo, todo mundo é ignorante. Todo mundo é ignorante. É ignorante em alguma coisa. Então, ninguém é sábio em tudo. Em alguma coisa você é ignorante. Isso nos faz ser igual. Nós somos iguais porque todos somos ignorantes em alguma coisa. Então, quando você fica se comparando, você pode trazer para si um sentimento muito depreciativo. Um sentimento que vai fazer você tomar atitudes e ações que você pode se arrepender pro resto da sua vida. Então, toda vez que eu me sinto humilhado, eu sou capaz de fazer coisas que as pessoas ficam pasmas. As pessoas que conseguem passar por essa vida da melhor forma possível sempre serão aquelas que não ficam se comparando. Então, não faça isso, não se compare. Você tem a tua história. Ah, a minha irmã, ela venceu na vida, ela se formou, passou no vestibular, ela passou em concurso, é uma pessoa que sabe, mas não se compara com ela. Ela está vivendo a vida dela da melhor forma que ela pode. E você também tem que viver a sua vida da melhor forma que você pode. Ah, mas eu tive as mesmas oportunidades e não aproveitei. Amém, passou, não faz parte do passado. E agora? Quais são as oportunidades que você está perdendo? Pensa no agora, não fica se comparando. Ela teve as oportunidades e aproveitou. Você vai, presta atenção, meu amigo e minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã. Você tem uma oportunidade agora. Agora, nesse exato momento você está tendo uma oportunidade. Você não está vivo? Deus não está te dando fôlego de vida? Você tem a oportunidade de refazer sua vida financeira. Não importa a idade que você está, você pode refazer sua vida financeira, aproveitando as oportunidades que Deus está te dando agora. Assim como você pode refazer sua vida sentimental. Não importa quantos pastores passaram na sua vida e infelizmente não se desenvolveu, você nesse exato momento você pode refazer sua vida sentimental. Não importa a idade que você está, você pode refazer. E por que quando eu falo isso, talvez você seja, não, eu não tenho condição, eu não tenho mais estudo, eu não tenho mais juventude. É por que você está pensando isso agora? Porque você está se comparando. Toda vez que você se compara, você põe um freio na tua vida. Para de se comparar e pensa que você, nesse exato momento, tem as suas oportunidades, porque Deus está te dando fôlego de vida. Ele te deu fôlego de vida, você tem a oportunidade de refazer sua vida por completo. É só não se comparar. E aí vamos continuar com o texto. Ele diz assim: E ele assentando chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. E de todos é o servo de todos. Então, eu acho tão forte que Jesus fala aqui, porque a primeira coisa que você percebe é que Jesus não repreende. Jesus não está repreendendo por eles quererem ser o melhor. Não é. Que é surpreendente, né? Porque você pensa, nossa, Jesus vai reclamar geral, né? Nossa, vocês estão andando comigo, não estão percebendo. Não, Jesus não está repreendendo, presta atenção. Jesus não está repreendendo eles por querer ser o melhor ou maior. Jesus está repreendendo eles pelos métodos que eles estão usando, porque o método que ele está usando é o método que nós usamos, do mundo aqui, né? Que nós usamos. O que me faz, na minha cabeça, ser melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual, irmão, mas uns vão se destacar mais em algumas áreas e outros vão se destacar menos em outras áreas, e isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Não tem absolutamente ninguém nessa terra que é melhor que você. Somos todos iguais, seja ele rei, presidente, somos todos iguais. Mas vamos lá, ele fala aqui que o método, o problema aqui é o método. Qual que é o método aqui? O que me faz ser melhor do que, na minha cabeça, né? O que me faz ser melhor do que uma outra pessoa? Eu me destacar mais, ter mais proeminência, ter mais
fama, né? Estar mais em destaque, ser melhor no que eu estou fazendo. Isso tudo vai me colocar numa posição de maior. Quanto menos eu tiver essas características, mais eu vou estar no ponto do menor. Jesus fala, esse é o problema é o método. Você pode querer ser o maior, queira ser o maior, mas usando o método do céu, não do mundo. Qual que é o método do céu? O maior lá é aquele que está pronto a servir. O maior lá é aquele que quer servir todo mundo. E nós sabemos que quem está sempre servindo os outros, ele está em posição menor aqui na Terra. Né? Se ele está me servindo, ele está abaixo de mim, ele está sobre a minha vontade. Então, logo ele é menor. Aqui no mundo é assim, né? Mas Jesus falou que lá no céu, o método é esse. Quanto mais você serve, maior você é. E preste atenção, ele resolve um problemaço aqui para nós. Porque se você está sempre pronto a servir, está sempre pronto a ajudar a todos, então logo você nunca vai se comparar. Não, a benção? Você nunca vai se comparar, porque eu já me coloquei na posição de servir, que no mundo aqui, quando eu estou servindo, eu sou menor. Então Jesus está falando do menor, vocês podem continuar, você quer ser maior? Continue querendo ser maior. Mas nos métodos do céu, o método do céu, os parâmetros do céu é quanto mais você servir, quanto mais você se humilhar, quanto mais você se colocar à disposição das pessoas. Isso faz você ser grande. Então a pergunta é, entre eu e você, quem é o maior do reino dos céus? Quanto você está disposto a servir? O quanto eu estou disposto a servir? Quanto mais eu estiver disposto a servir, maior você no reino dos céus. Jesus ele não estava reclamando aqui de querer ser o maior, mas o método. O método é esse. E sabe qual é o mais interessante? É que esse método de você querer servir, de você querer se colocar, você se humilhar para as pessoas, te abre portas gigantescas aqui na Terra. Esse aqui que é o ponto lindo das Escrituras. Você começa a viver o céu aqui na Terra. Quando você usa os métodos do céu, você começa a viver aqui na Terra. As maiores oportunidades não são para os proeminentes, para aqueles que se destacam, os famosos. As maiores oportunidades são para aqueles a qual Deus acha graça. E Deus acha graça naqueles que usam os métodos do céu, que é servir. Sirva as pessoas. Se humilha. Porque dessa forma é impossível você se comparar. Você jamais vai se comparar porque você está se colocando exatamente como servo. Você está à disposição de todos. E Jesus ele vai encerrar dizendo, e lançando a mão de um menino, pôs-no no meio dele e tornando os seus braços, disse, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Então Jesus ele coloca uma criança no meio dele. A pergunta é, o que uma criança pode te oferecer? O que a criança pode te oferecer, irmão? A criança pode te oferecer trabalho. Criança não dá conta de trabalhar. Criança, para estudar, você tem que dar oportunidade. Você tem que prover a comida. Ela não te ajuda em nada. Criança não te ajuda em nada. Ela não pode te dar nenhum benefício. Ela não pode te arrumar um emprego. Criança não pode ela não pode arrumar contatos para você. A criança não pode te arrumar um namorado ou uma namorada. Qual que é o valor de uma criança? Nesses termos que eu estou colocando, né? Claro, se você é inteligente, você está me entendendo. Nesses termos que eu estou colocando, qual que é a vantagem de ter uma criança? Ela não tem como te ajudar em nada. Ela não pode te ajudar em absolutamente nada. Ela está lá à mercê de você, da sua vontade. Jesus pega e coloca essa criança no meio e diz, ó, é assim. Na hora que você se colocar assim, diante de toda a humanidade, você não tem como oferecer emprego para ninguém, você não tem como arrumar namorado para ninguém, mas você sabe estar à disposição de todo mundo aí. Você está pronto para fazer, para servir. Quando você se coloca assim, você é grande no reino dos céus. Então Jesus ele coloca a criança e fala assim, não tem como. Essa criança não tem como te oferecer nada. Porém, se você se tornar igual essa criança aqui, apesar de você não poder oferecer nada, você está à disposição, servindo no que você puder, então você é maior no reino dos céus. Você é o grandão lá no reino dos céus. Você é que, porque você não pode mover seus pauzinhos para ajudar no emprego, ajudar na finança, você não tem como, não tem. O dinheiro que a criança tem é o que o pai e a mãe dão. Porém, você tem moral com Deus, que é o Criador dos céus e da terra.
Deus que criou os céus e a terra, com ele você vai passar a ter moral, se você se comportar e agir como uma criança, nesse sentido que eu estou falando. No sentido de estar sempre pronto a servir, apesar de você não ter influência nenhuma, você está lá para servir. E eu acho forte quando ele diz assim, ó, ele diz, ó, qualquer que recebe este menino em meu nome, a mim me recebe. É claro que também aqui tem um outro ensinamento aqui, que já falei aqui nos vídeos anteriores, mas vale a pena repetir, é que você deveria receber uma criança. Porque quando você recebe a criança, veja o que Jesus falou, está recebendo a mim próprio. Tem crianças que são doces, uma maravilha, né? Mas tem outras que são bem complicadas, são manhosas, choronas, são tristes, são depressivas. E Deus está dizendo aqui que você deveria receber todas elas como se recebesse o próprio Cristo. Porque se você recebe a criança como Cristo, você está recebendo o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso é trate bem uma criança, sabe? Não sei quais são as que têm chegado aí na tua casa, entre a tua família, às vezes você é o pai, avô, padrasto, tio. Trate bem as crianças. Porque quando você está tratando, trate as crianças como você trataria Jesus. Eu sei que tem algumas que são bem irritantes e tal, mas as que são bem irritantes, se Jesus fosse bem irritante comigo aqui, eu me calaria, né? Calaria, não confrontaria, saber lidar com essas situações. Então está aqui um ensino maravilhoso de Jesus, além desse que eu estou falando aqui, é que receba uma criança, trate bem as crianças, com muito cuidado, com muito amor, porque você está recebendo o próprio Cristo. E você recebendo Cristo, você está recebendo o próprio Deus. Lembrando que criança é criança e adolescente. Tenha paciência com os adolescentes. Eles precisam de um caminho, de uma orientação. Não seja tão bruto, tão ignorante. Não perca a paciência fácil. Tenha mais cuidado, tenha mais carinho com os adolescentes também do nosso Brasil. Então está aqui um ensino maravilhoso que Jesus coloca para a gente, hein? Que não devemos nos comparar, e para isso temos que usar os métodos do céu. Qual que é o método do céu? Servir. Estar pronto a servir todo mundo. Isso faz você ser grande, isso faz você ter moral com Deus. Então tem uma passagem que eu acho poderosíssima, né? Até achava que ela não existia, mas ela existe. Está no livro de Provérbios. Nos comentários eu vou colocar aqui o versículo, que diz assim que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Então, se a pessoa, Deus está te devendo, que maravilha, né? Então, não se compara, aprenda a servir, e isso vai fazer com que o céu se abra. Você vai poder viver, já aqui na terra, um pedacinho do céu, porque você está usando os métodos do céu. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre. Logo mais estarei aqui com novos vídeos. Continue no canal, fica firme aqui. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Amém?